Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos dar início ao nosso trabalho sobre melhoramento genético em equinos. Para isso, nós vamos abordar os seguintes temas, começando pela introdução, falando um pouco sobre a espécie, seleção, métodos de acasalamento, as novidades sobre a espécie e as raças mais comuns presentes no nosso país. Os equinos são mamíferos herbívoros perissodáctilos de grande porte da família Equidae. Essa família tem apenas um gênero, Equus, onde se classificam cavalo, zebra e burro. O peso do cavalo varia de 350 a 500 quilos e sua altura pode chegar, no máximo, a 1,85 metros. Além disso, podem viver de 25 a 40 anos e são animais muito velozes dependendo de sua raça. Esses animais foram domesticados há 5.500 anos antes de Cristo, sendo localizados em todo o mundo. São menos encontrados em locais extremamente frios. Os equinos foram, ao longo da história da humanidade, o principal animal doméstico, utilizado para meio de transporte, auxílio em exércitos, esportes, terapia e até mesmo por beleza. Por isso, representam um dos animais mais utilizados e de maior convívio com os humanos. Nos últimos anos, o uso dos cavalos em práticas esportivas tem trago lucro para a equinocultura no Brasil, assim como em todo o mundo. Por conta disso, são feitas pesquisas para o melhoramento genético da espécie, tendo em vista o melhor desempenho do animal em ambos aspectos. As práticas de melhoramento da espécie de equinos entraram de vez na rotina de fazendas e aras, como forma de garantir a manutenção das características desejáveis nos animais. A seleção é uma etapa fundamental para garantir o sucesso da reprodução equina. Além disso, uma seleção mal feita pode gerar grandes prejuízos para o produtor. Sendo assim, animais com baixos progressos genéticos, reduções da produtividade e lucratividade, assim como podemos observar esse animal com baixo progresso genético. Estudos realizados com especialistas em equinos tiveram a opinião e chamaram a atenção para a configuração da cabeça do animal, que poderia fazer com que tenha dificuldades em respirar e realizar atividades de locomoções normais. Os critérios de seleção. Não importa a técnica reprodutiva adotada para escolher a égua e o garanhão ideal. Diversos critérios precisam ser levados em consideração, analisando os pontos positivos e negativos, buscando sempre o equilíbrio para garantir uma prole de qualidade superior. Na seleção do garanhão, o ideal é optar por aqueles com maior número de características desejáveis, sendo o método integral, a genética, pedigree de mérito zootécnico, produção comprovada e o seu desempenho atlético. O método integral, o criador visa selecionar, ao mesmo tempo, todas as características desejáveis. Para garantir resultados de elevada qualidade, a principal característica é a sua genética, afinal, ela é o alicerce para uma produção de elevada qualidade. O pedigree de mérito zootécnico, ela sempre deve ser superior. O garanhão produz poucos produtos excelentes, muitos medianos e muitos fracos. Não possui um mérito satisfatório que não é interessante para o criador. Por isso, a prole deve apresentar média ou igual ou superior à média de qualidade dos pais. Para isso, é preciso que o garanhão apresente consistência na média qualitativa. Além da genética, estão pré-requisitos para alcançar o mérito zootécnico superior o desempenho atlético, suas condições físicas e morfológicas, sua expressão racial e o seu biotipo funcional. Por fim, outro critério extremamente importante na seleção de garanhões é a produção comprovada. O garanhão completo é aquele que consegue transmitir suas características genéticas à sua prole. O cavalo campeão precisa ser capaz de gerar filhos campeões de raça e de andamento. Esse será o garanhão raçador, marcando uma prole de campeões com suas características. Para as seleções de égua, os critérios abaixo é possível traçar potros com um alto valor genético, propagando características mais desejáveis. Pedigree, conformação e desempenho produtivo,
conformação e desempenho reprodutivo. Para a seleção de éguas reprodutoras, os especialistas que estudam a técnica de reprodução equina indicam que, para escolher uma matriz, a égua precisa atender a determinados critérios que eu acabei de citar. Estes conhecimentos permitem que o responsável pela rotina de seleção dos animais conheça suas principais características, selecionando sempre os melhores indivíduos de acordo com os objetivos da criação e as características que desejam obter. Os métodos de acasalamento. O melhoramento e a pureza da raça são preocupações centrais para os criadores de equinos. Para manter a raça pura, garantindo traços desejáveis no rebanho, é comum na criação equestre os seguintes métodos de acasalamento, sendo ele endogamia e o cruzamento. A endogamia trata-se do acasalamento intencional de éguas e garanhões com alto grau de parentesco para fixação de raça. Foi utilizada inicialmente como ferramenta para a formação de raças puras no século XVIII por técnicas genéticas preconizadas por Becquerel para a formação de linhagens homozigotas, obtendo grande sucesso naquela época. Infelizmente, na endogamia, há um grave problema de desinformação sobre os efeitos da consanguinidade, que leva a criadores a considerar positiva e utilizar com pouca ou nenhuma instrução. A endogamia se dá quando em um determinado acasalamento o parentesco entre os pais é maior do que o parentesco médio da população. Como consequência, determinadas combinações de pares de alelos acabam sendo fixados, aumentando indivíduos homozigotos. Como existe um ancestral em comum entre pai e mãe, os alelos e os pedaços de DNA que se pareiam para formar diferentes genes serão idênticos e irá permitir manifestações de características que poderiam não estar presentes nos pais. Os riscos que a endogamia pode trazer são pouca libido, pouca capacidade adaptativa, baixa habilidade materna e alterações na sua morfologia. Infelizmente, na endogamia já existe uma raça ameaçada. Fernanda de Oliveira Busman, pós-graduanda na área de qualidade e produtividade animal pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos e graduada em Zootecnia pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, ambas da USP, foram responsáveis pelo estudo desse processo na raça campolina. Busman utilizou dados de mais de 100 mil cavalos de raça brasileira campolina, fornecidos pela Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Campolina. A raça tem o terceiro maior rebanho do país e o primeiro em seu estado de origem, Minas Gerais, sendo considerada um patrimônio genético social brasileiro. Destacam-se por sua marcha e seu grande porte, em torno de 1,62 metros de altura, para machos adultos. As características da raça encontram-se fortemente ameaçadas pelas práticas dos criadores, pois os criadores acreditam que, acasalando animais aparentados, campeões, terão chances de produzir cavalos do mesmo porte. Aqui, como nós podemos observar, é a curva de ancestralidade acima, comum entre cavalos, contínua, e abaixo as curvas de crescimento da endogamia na raça já sendo afetada. Neste estudo, elas tiveram como conclusão que a endogamia traria em longo prazo diminuição dos animais, descaracterizando assim a raça. Outro problema seria a reprodução, pois os frutos da endogamia traria éguas com baixa taxa de evolução e garanhões com pouca libido, além de problemas de habilidade materna e rejeição das suas crias. Mas, existe consanguinidade segura? Sim. É possível conduzir acasalamentos consanguíneos de modo a prevenir efeitos nocivos para os indivíduos e a espécie. Para isso, uma estratégia eficaz é fixar um nível aceitável de endogamia por meio da seleção computacional. Calcular a endogamia dos possíveis acasalamentos. Nos casos em que fosse maior que o nível aceitável, substitui-se um dos pais por outro de valor genético equivalente.
Estratégias de acasalamento que visam o mérito genético dos indivíduos e a diminuição da endogamia seriam muito eficazes em garantir a manutenção de bons níveis de diversidade genética nas populações, sem prejudicar os objetivos dos criadores. Cruzamento entre indivíduos com espécies diferentes. São divididos em 3 grupos: cavalos ou equus-cavalos, acinos ou equus-assínios e muar ou equidae. O muar são mamíferos híbridos originários do cruzamento de um indivíduo de sua espécie com um cavalo. Chama-se de híbrido, portanto, todo e qualquer organismo vivo descendente de indivíduos geneticamente diferentes. É importante lembrar que são considerados híbridos apenas os descendentes de pais de espécies diferentes. E quando há o cruzamento de animais da mesma espécie, mas de raças diferentes, são obtidos animais conhecidos como mestiços. Por sua robustez e adaptabilidade, os moares são animais de montaria, tração e carga muito utilizados em todo o mundo. Portanto, podemos deduzir que a vontade de produzir um animal grande e forte como um cavalo e ao mesmo tempo resistente, trabalhador e dócil como um asno gerou a ideia desse cruzamento. A mula ou moar fêmea é o resultado do cruzamento de um asno macho com uma égua. Já o seu inverso, o cruzamento de um cavalo com um asno fêmea, é resultado do chamado burro ou bardoto. Em virtude do número irregular de cromossomos resultantes desse cruzamento, tanto a mula quanto o burro são animais via de regra estéreis. No caso de unir o asno macho com a égua, obtém-se um híbrido cromossomo ímpar. Os produtos dessa hibridação, como estamos vendo aqui na imagem descrita, são conhecidos popularmente pelos nomes burro e mula. A prole que herda o tamanho e a constituição da mãe é mais parecida com o cavalo do que com o asno. O burro, união do asno fêmea com o cavalo, é mais difícil de criar e tem a desvantagem de ser menor e de herdar o temperamento birrento da mãe. Não consegue produzir espermatozoides por ser estéril, e a mula também é estéril porque não pode produzir óvulos, ou seja, eles não reproduzem entre si. O processo estéril deve-se do cruzamento de espécies diferentes e da diferença genética quanto ao número de cromossomos. Ao cruzarem, geram uma prole de híbridos que apresentam células 2N igual a 63 cromossomos. São estéreis em quase toda sua totalidade, sendo registradas na literatura algumas exceções estimadas, como 1 em 1 milhão apenas. Outra explicação é que tanto o macho como a fêmea não têm os órgãos genitais bem desenvolvidos, o que acaba dificultando o acasalamento. Por esse motivo fortemente comercial, os cruzamentos são feitos entre moares e cavalos. Novidades sobre a espécie. A respeito do melhoramento genético nos cavalos da raça manga larga machador. A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estão investindo em uma pesquisa junto à UFLA voltadas para o melhoramento genético em equino. As pesquisas foram principalmente em saber como se comporta cada característica de importância para a raça, quais delas respondem mais rápido à seleção, encontrar genes que mais influenciam as características de interesse econômico para a raça. Com o estudo do material genético destes animais, será possível fazer a avaliação da caracterização genética da raça por meio de marcadores moleculares, com a possibilidade de identificar genes ou alelos que são específicos da raça. Assim, quando o criador for registrar o seu animal no livro aberto, o equino, além de apresentar características morfológicas e de andamento dentro dos padrões exigidos, deverá apresentar certo grau de semelhança com o padrão molecular obtido na pesquisa. A raça manga larga machador surgiu no Brasil há mais de 200 anos. Marcha é a sua principal característica. O próximo passo do projeto é encontrar genes que mais influenciam as características de interesse econômico para a raça, podendo assim, futuramente, selecionar um animal baseado não somente nos fenótipos, mas também por meio da composição genética deste cavalo, para certas regiões do genoma, o que é inédito em equinos.
Mesmo com a dificuldade na implantação de um sistema de melhoramento e seleção de animais nos criatórios de cavalo, a produção científica na equinocultura tem sido crescente na última década, tanto no Brasil quanto no país em que o agronegócio do cavalo é um segmento importante na economia. Porém, o melhoramento genético nos equinos é tão complexo que conseguir um cavalo perfeito para as provas equestres ou mesmo para o trabalho é tarefa difícil. No Brasil, a equinocultura é um setor altamente rentável e existem algumas raças que são mais comuns no nosso país. Dentre as principais raças, nós temos o manga larga machador, o cavalo árabe, o puro sangue inglês, o andaluz, quarto de milha, campolina e lusitano. E por fim, conforme constatado na apresentação, a equinocultura possui grande importância economicamente e socialmente para as pessoas, assim, sendo utilizado pelos humanos em relações de comércio, competição e esporte. Dessa maneira, para continuarmos trabalhando as espécies e promovendo o melhoramento delas, buscam sempre contemplar características específicas para melhores desempenhos em suas capacidades para as futuras gerações. O melhoramento genético em equinos tem grandes chances de ser aprimorado. E aqui agradecemos a participação de todos. Atenciosamente, em nome de todo o grupo, obrigada.